Vamos imaginar, metaforicamente, que nós temos uma porta dentro da alma. Tem uma porta, essa porta tem lá uma maçaneta, uma tranca, né? O demônio, ele está querendo abrir aquela porta. Está querendo abrir. Não significa que abrindo foi culpa da pessoa. Vamos entender isso já. Então o demônio faz o quê? Ele joga uma imagem na cabeça da pessoa, impura. A pessoa passa aquilo, não se importa. Toca a vida, sai daí. Pronto. É uma chave que ele pegou do molho que ele tem. Não abriu. Depois, ele continua, a pessoa continua fazendo alguma coisa, outra imagem. Estamos falando de imagens ainda, não são como que filmes, são imagens. Passou na cabeça. A pessoa fica um pouquinho mais perturbada. Não, reza. O demônio tentou uma outra chave. A maçaneta não abriu. De repente, o demônio pega uma imagem, por exemplo, que ontem ele tinha usado e eu tinha caído com aquela imagem. Ele joga e eu não caio hoje. Por quê? É que tem um anjo da guarda. O anjo da guarda está trocando aquela maçaneta. Ele não está querendo que a porta abra. Então, ontem aquilo me perturbou muito, hoje pode ser que não me perturbe tanto. O demônio não conseguiu. Ele vai jogando, vai tentando, ele quer abrir aquela porta. Quer abrir não significa que ele vai conseguir fazer a pessoa cair. Ele quer prender a pessoa. Então vai. De repente, a pessoa se dá conta. Tentação. O demônio coloca uma chave. O que é? Ele coloca uma imagem assim, ó, que a pessoa sente. Pum. Ai, essa aí me pegou. Ai, essa aí. Não é que a pessoa caiu ainda, a pessoa sente que ela foi fisgada, porque atraiu muito. Essa aí me pegou. Então o demônio encontrou a chave para abrir aquela porta. Conseguiu prender a pessoa. Abriu. Abriu a porta. Quando abriu a porta, não é que a pessoa tenha caído ainda. É que passou para a fase 2 da tentação. Ele conseguiu mexer até abrir. Abriu, ele conseguiu encontrar alguma coisa que fisgou. Fisgou aquela imagem. Deixa de ser uma imagem estática. Passa a ser um filme. E o filme, segunda fase da tentação, é muito pior do que uma imagem. Porque se é uma imagem, tá lá, vê uma coisa impura, tal. A pessoa, como eu já expliquei, pode ver ela mesma na cena, porque o demônio misturou as imagens, como eu expliquei antes, as ideias. Num filme, não é só uma imagem estática. Ela ouve sons, ela vê o movimento, ela se sente dentro da cena. Aquilo deixa ela muito mais perturbada. É muito pior um filme na cabeça do que uma imagem solta. O importante desse processo é que a pessoa pode cair em qualquer fase. Como pode não cair? Eu estou mostrando como a pessoa não cai. Cara que vê uma imagem, aceitou. Pronto, caiu. O demônio já lhe pegou pelo... Aceitou. Aceitou. Você aceitou. Isso. Eu estou mostrando o quê? Que existe aqui a tentação. O pessoal pode cair ou pode não cair. Depende da vontade. Basta. Então, segunda fase. Fica lá o filme passando na cabeça. O filme. Muito pior. Padre, ficou 3 horas na minha cabeça. Tá bom, podia ter ficado 5. Se não houve um ato voluntário, não houve uma queda. Tranquilo. Então pronto, imagens, segunda fase, vídeo. Tem um botão para desligar? Não tenho. Mesma coisa, eu não quero, eu não desejo. E se distraia, eu sei, eu tenho certeza absoluta, eu não caí. Porque eu não queria cair, por isso que eu fui fazer outra coisa. Continua perturbando, não importa, deixa passar aí, não dá para apagar. Não importa o tempo, não importa a vontade. Aí vem uma terceira fase, que é mais perigosa. Vem o filme. Naturalmente falando, o corpo é animal. O corpo é animal. Sendo animal, a razão coloca o corpo no lugar, mas o corpo de si ele tem suas inclinações animais. E toda a questão carnal da castidade está no corpo. Não tem jeito, o corpo que está mais ali inclinado para realizar algo físico. Então, o corpo não pensa. Mas vamos imaginar agora que o corpo pensasse. Então está lá aquela imagem passando e o corpo começa assim. Se ele pudesse pensar, ele diria, estou gostando desse negócio. Porque se eu tenho a capacidade de ter esse prazer, eu estou querendo. Só que a minha vontade está dizendo, não quero, não aceito. E o corpo, eu estou gostando. E o corpo começa a se deleitar com aquilo e a pessoa lutando interiormente. Vamos imaginar que alguém estivesse no jardim, né? Está lá no jardim. Então, imagina uma moça no jardim, está ali. Ou um homem no jardim, andando. Ele está ali, de repente, ele vê que uma moça ou 2 moças pulam o muro, vem tentar agarrá-lo. Ele se dá conta. É gente ruim, é gente impura. Né? E o homem fala, bem, sai daqui, eu não quero uma coisa dessa. Não, vem aqui que eu quero. E segura ele pelo braço. Não, me solta, eu não quero. Não, vem aqui que nós queremos fazer uma coisa. Não, não quero. Olha só. A mulher perdida foi agredir um coitado de um casto. Ele tem a inclinação da natureza, mas ele disse que ele não queria. Mas a mulher segurou nele. Quando segurou nele, ele disse, eu não quero. Mas a mulher tocando nele, ele sentiu uma certa reação assim. Então, eu não quero. Esse toque, que poderíamos chamar de tentação, trouxe essa perturbação, e o corpo começou a dizer, eu gostei desse negócio. Então, eu não quero.
a tentação me perturba e o corpo reage. Essa é a tentação contra a castidade. Porque a minha vontade, quando vem a tentação, como que essa mulher que pulou, né, para fazer uma coisa, é a tentação. A pessoa está fazendo qualquer coisa, pum, vem aquela flechada. Veio a flechada, a vontade diz, eu não quero. Mas a tentação não vai embora porque eu estou dizendo que eu não quero. Mas eu não quero, mas aquela mulher não me solta. Eu não quero, mas a tentação não vai embora. E o corpo começa a se deleitar. Eu estou gostando desse negócio, começa a ter reações físicas. Então, eu não quero, a mulher não vai embora, a tentação, e o corpo se deleita. Nessa hora, não importa o corpo, não importa a tentação, minha vontade tem que dizer, eu não quero e pronto. E despreza a inclinação e a tentação. A inclinação carnal e a tentação não é pecado. Então, o que acontece nesse momento da tentação física contra a castidade? Que é das coisas mais terríveis que o homem passa nessa terra, o homem, a mulher, o gênero humano passa nessa terra, e que dá muito escrúpulo. Ah, eu senti. Sentir não é consentir. Não é porque sentiu que caiu. Isso é muito importante. Sentir fome. Encheu o estômago? Não, tá ali doendo, né? Tá sentindo fome. Mas não encheu o estômago ainda. Tá só sentindo desejo. Desejo não é pecado. O pecado é o consentimento voluntário. Então, volta para ter essa fase da tentação, a parte física. Por que a pessoa, na região mais reservada do corpo, tem essa perturbação tão forte? Porque Deus permitiu que isso fosse assim. Já expliquei a inclinação toda que tem. É que essa região do corpo é uma região sensorial capaz de sentir prazer. É uma função que o corpo tem nessa região. Por quê? Porque senão não haveria a conservação da espécie. Então, não é porque a pessoa sentiu que aquilo ficou ativado. Calma, gente. Tranquilo, tranquila. Reza, luta, não houve pecado. É só não ter um ato voluntário. Mesma coisa, pense em outra coisa. Ah, mas eu vou... mas eu tô sentindo. Tá bom. Continua fazendo o que for necessário. Não caiu. Tá claro? Um escolho que explica o padre Rui Marim, Teologia Moral para Seglares, explica o seguinte, que quando chega nessa fase desse deleite, que é aquele limite, o que acontece? Muitas vezes a pessoa ela tem uma perturbação que é muito forte no corpo. O corpo tem uma certa destilação nessa região. Algo que acontece. Ai, agora eu morri. Não, é uma fase a mais da tentação. É o corpo que está ficando cada vez mais inclinado. Até aí, se chegar essa perturbação, calma, não caiu. Reze, lute. Não houve pecado mortal. Jamais. A pessoa pode cair em qualquer fase. Pode cair em qualquer fase. Mas, se ela rezou, lutou, não caiu. Agora vem o último ponto, que é mais complicado. A pessoa vai e se toca. De uma forma, eu estava com inclinação e se tocou. E agora, é pecado ou não? Então, imagine que eu dou um tapa na cara do Gepeto. Vem aqui. Pá! Ô, Antenor, só me deu um tapa. Ô, seu Gepeto, perdão. Minha mão escapou. Já viu isso? Que a mão escapa. Se a gente encontrar gente por aí se enforcando sozinho, que tá estranho, né? A mão não escapa. Então, do coração eu não tenho controle. Das reações do corpo eu não tenho controle. Muitas coisas eu não tenho controle. Da mão, não. Se eu quiser pegar o relógio e jogar em alguém, eu jogo. Se eu tiver boa pontaria, eu acerto. Então, minhas mãos, elas exprimem vontade. Então, qualquer tipo de toque impuro, nessas várias partes aqui da tentação, da imaginação, do desejo, qualquer tipo de toque impuro no corpo, de forma específica, nas partes mais reservadas, que a pessoa fez porque ela estava perturbada, ela quis, só sentir um pouquinho o corpo, esse toque se chama toque impuro. É sempre um pecado mortal. A pessoa precisa confessar, se ela comungar assim, é um sacrilégio. Precisa confessar. E se além da pessoa ter um toque impuro, ela prolonga aquilo no corpo, esses toques variados, ela não está com um toque impuro, ela está com um ato impuro. Isso. Pecado gravíssimo. Pecado mortal. Então, não tem como ter um toque no corpo ser um pecado venial. Não, é pecado mortal. Um mau olhar é pecado venial. Não é pecado mortal. Então, está dito que se a pessoa tem uma tentação, uma inclinação, uma sensação, ela não pode se tocar nesse momento. Ainda que ela tenha uma necessidade, tem que tomar cuidado. Espera, não é o momento de se tocar, exatamente para o demônio não se aproveitar e acabar de empurrar a pessoa que não caiu ainda. Mas a pessoa vai, no momento que ela está um pouco perturbada, ela vai banhar-se, por exemplo. Ou vai banhar-se e pronto. E naquele momento banhando-se, uma coisa qualquer ativa de sensação, porque a pessoa teve necessidade de tocar-se. E agora, é pecado ou não? Qual é o meu objetivo? Meu objetivo ao banhar-me é banhar-me.
Não é ter uma tentação contra a castidade, não é consentir na castidade. Meu objetivo é aquele. Se o meu objetivo é aquele, se a pessoa teve uma necessidade de tocar-se porque está se banhando, ela não está fazendo com objetivo ruim. E se teve uma reação, tranquila, pode continuar o toalete, faça assim rápido aquele banho, não precisa ficar preocupada, ainda que continue depois das sensações, porque ela não foi procurar aquilo, foi uma reação do corpo no momento que veio uma perturbação. Então tranquila, porque esse toque não é um toque impuro. Se a pessoa está muito tentada, tá bom, não vou me tocar, de forma nenhuma, mas ela toma uma posição para sentir mais prazer no corpo. É a mesma coisa de ter se tocado. Foi voluntária aquela posição, ou se encostou em alguma coisa porque ela está querendo prazer. É a mesma coisa, é um ato voluntário. Aí vem o problema que é o seguinte, a pessoa deita para dormir à noite. Ai, padre, eu não consigo dormir. É imaginação, é sensação. Então, quando eu estou durante o dia é fácil, né? Canta, reza, faz um trabalho. Na cama não tem o que fazer, tem que apagar a luz. Pode fazer um pouco de leitura para tentar a cabeça ficar um pouco esparecida e tal, mas de repente apagou a luz e não passa a tentação. Quanto mais a pessoa ficar agitada e tomada, pior vai ser a tentação. Então ela tem que ficar com o corpo mais tranquilo e pensar, tá vindo aquela imaginação? Não me importa, eu não quero essa imaginação, como se a televisão tivesse ligada. Eu não quero a sensação. Despreze a sensação, despreze a imagem e deixe o corpo dormir.